Salve galera, tudo bem com vocês? O vídeo hoje aqui no canal é um pouquinho diferente porque hoje eu tenho a presença ilustríssima desse cara que tá aqui comigo. Faz tempo que eu queria gravar com ele, nosso querido Diego Lopes. Se apresenta pra galera, quem é você, que daqui a pouquinho a gente vai ver qual é o tema do vídeo de hoje. Bom, eu me chamo Diego, eu sou professor e atual presidente do Centro de Direitos Humanos de Itajaí. Estou aí à frente de um grupo, fazendo acompanhamento de várias questões na cidade, no município de Itajaí. Então, se a gente está falando de direitos humanos, é porque o nosso vídeo vai falar exatamente sobre isso, sobre o que vem acontecendo no estado de Santa Catarina. Aqui na nossa cidade de Itajaí, essa semana recebemos a novidade. Vários prefeitos têm feito um oba-oba num sentido totalmente eleitoreiro para falar sobre as pessoas em situação de rua. Esses políticos estão atrás de soluções fáceis, muitas delas são literalmente fora da lei. E eu trouxe, gente, o Diego aqui para falar exatamente isso. Diego, professor dos direitos humanos, vamos começar dizendo em que pé existe legalidade nessas propostas que têm acontecido. Aqui em Itajaí, essa semana, a prefeitura anunciou projeto do executivo do prefeito, falando principalmente, entre várias situações, a tal da internação compulsória. O que é isso? As prefeituras aqui de Santa Catarina estão implementando, na verdade, um projeto de lei nas câmaras de vereadores. Outras prefeituras, a exemplo de Itajaí, querem decretar a internação voluntária, compulsória. Uns até chamam de humanizada, internação humanizada. Como se houvesse nesse contexto uma humanização, E essa internação vem nesse contexto eleitoral. É uma solução que não atende a toda a complexidade, como você falou antes. Todas essas iniciativas, elas tratam a situação política para a população em situação de rua como caso de polícia, como caso de segurança pública, e a saúde e a assistência social simplesmente para estar ali para remediar e não para solucionar de fato. O primeiro ponto é esse, O segundo ponto é que é inconstitucional. Nós temos uma política nacional para a população em situação de rua que tem diretrizes, estratégias, ações que os municípios e estados podem utilizar. O que a gente vê é que essa política nacional é ignorada. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, inclusive, versou sobre os municípios e os estados deveriam, em 120 dias, apresentar um diagnóstico. E até o momento não houve essa apresentação, e aqui em Itajaí a gente está vendo essa demora no diagnóstico, porque esse diagnóstico ele é super importante para apresentar um conjunto de ações que estejam de acordo com a política nacional. Essas ações precisam de informação. Quantas pessoas estão sendo atendidas nos serviços, nos equipamentos de assistência social, saúde, quantos estão na casa de passagem, no centro pop, usando esses serviços e como que essas pessoas estão sendo acolhidas, a história dessas pessoas. No ano passado, o governo federal lançou um diagnóstico a nível nacional e apontando que boa parte dessas pessoas que acabam em situação de rua, primeiramente, vem por questões familiares. Depois, a questão do uso de drogas, entorpecentes, vem como consequência dessa vulnerabilidade. Então, pelo que eu estou entendendo, basicamente a gente está falando que a gente precisaria de dados estatísticos oficiais sobre esse tema para começar o debate. Porque o que eu vejo, Diego? Eu vejo um monte de político indo para a rede social, faz aqueles vídeos todo populista, dizendo que a maioria das... Eles falam moradores de rua, A maioria dos moradores de rua são bandidos, são usuários de drogas. Mas eles tiram esses dados da onde? Do achismo, do grupo do Arte do Capitão que eles têm? Aí duas questões que eu gostaria de levantar nesse momento. O primeiro é o papel das mídias sociais e das mídias mais tradicionais, jornais que estão lidando com a situação. Responsabilidade ética mesmo dos comunicadores, dos responsáveis pela informação, dos jornalistas. O que a gente vê é um discurso a mais de violência, de discriminação, de preconceito contra essa população que já sofre uma série de outras violências. Onde que a gente está errando e o que dá para ser feito? Qual seria o caminho adequado a seguir para a gente conseguir ter uma saída para esse caos que a gente vem vivendo? Da banalização da vida do ser humano num contexto de uma sociedade que está usando tudo como viés político, eleitoreiro, dividindo as pessoas. Para responder, eu volto no meu segundo ponto. Responsabilidade do poder público de lidar. Não só do ponto de vista legal, de seguir a Constituição, seguir as diretrizes de uma política nacional, que foi uma construção da sociedade civil, de entidades, de governo ao longo de vários anos. É também responsabilidade de qualquer governo, de buscar, primeiro, essas informações, esse diagnóstico para entender a realidade e, segundo, de colocar em prática, implementar e garantir direitos fundamentais para a população em situação de rua. Não é uma questão só de segurança pública. É além disso. Tem que ter segurança pública, habitação, a gente tem que pensar em moradia digna, cursos profissionalizantes para essas pessoas também encontrarem formas de buscar sua autonomia, educação, lazer e cultura. A gente vai escutar muito disso, vai ler nos comentários desse vídeo. Não gostou, leva para casa, como se tivesse uma divisão, porque eles falam assim, tá falando do direito da pessoa em situação de rua e o meu direito. E aqui a gente não tá cerceando o direito de ninguém, pelo contrário. A gente tá tentando entender a sociedade num contexto realmente unificado e tem o direito da pessoa do ir e vir, tem o direito constitucional enquanto educação, saúde, moradia, trabalho, para todos. É lógico que é complexo, gente, ninguém tá falando que é fácil.
Exatamente por isso que não existem soluções fáceis. É. Existe sim um comprometimento de muitos, só que a galera não está interessada nisso, pelo que eu tô vendo. E aí eu te pergunto, Diego, aquele ponto principal também. Muito se falando em internação involuntária, que chamam de humanizada. Internar onde? Com quem? Que médico que vai fazer? Tem contrato com isso? A prefeitura vai pagar? Não vai pagar? Como que eles estão querendo resolver esse problema? Esse é um grande questionamento porque se a gente já se depara com os equipamentos de assistência social já sucateados, você tem um centro pop que não dá conta da situação. Profissionais muitas vezes com um grande volume de trabalho, falta de profissionais qualificados e as pessoas competentes que estão lá não têm um apoio para implementar as políticas e os protocolos adequados de acordo com a política nacional. Então o que a gente está vendo no município é a situação das pessoas que estão em situação de rua, ela deriva não só uma explicação econômica ou questões de família, mas também deriva da ineficiência dos equipamentos de assistência social de lidar com a situação. Pessoas cada vez mais estão na rua justamente por essa dificuldade. Se as pessoas vão ser compulsoriamente internadas, vão ser internadas aonde? Vai para o CAPS, então para comunidades terapêuticas, o que essas comunidades elas estão fazendo? Resultados, a eficiência, se as políticas, as diretrizes nacionais da pessoa em situação de rua estão sendo seguidas nessas comunidades terapêuticas. A nossa proposta é literalmente abrir o debate, porque até agora a gente só viu ataques. A gente só viu as pessoas com fórmulas do sucesso que a gente sabe que não funcionam. Vamos buscar exemplos de onde a coisa funcionou, onde deu certo, e a gente sabe que tem. Então esse vídeo ele serve como essa abertura para o debate. Tem um programa que apresentou na sua época de implementação, lá em 2015, no município de São Paulo, na capital paulista, durante o governo Haddad. Foi o programa Braços Abertos. Se você observar o diagnóstico da política pública, houve uma redução drástica da violência ou da criminalidade, um alto índice de pessoas que estavam buscando sair das ruas e sair da dependência química. E as estratégias que foram usadas ali foram, de fato, humanizadas. Não foi com a truculência da polícia ou do poder público. Então nós temos bons exemplos, bons resultados, com políticas eficazes e eficientes para lidar com a situação. Pô, espero que o debate, então, a gente consiga, mesmo que de uma forma pequenininha, mas ir construindo isso e para que seja feito de forma honesta, profissional e correta. Espero que vocês tenham gostado. Marque aqui os comentários, a sua opinião. Diegão, pra gente finalizar, tá contigo. Tamo juntos. Valeu, professor. Agradeço bastante aí o convite. Faz tempo, né, que nós estamos aí querendo estar junto dando um vídeo, levando essas discussões a outros espaços e trazer um ponto de vista que não tem abertura aqui na cidade, né? Um ponto de vista crítico, porque parece que é 50 tons de cinza, né? Um falando a mesma coisa, só com um tom um pouco diferente, né? Mas é tudo a mesma coisa. Muito obrigado por esse espaço. Me sigam aqui nas redes sociais, né? O @diego.lopescosta. Ali eu tô fazendo todo o monitoramento, todo o acompanhamento que a gente está fazendo sobre as políticas voltadas para a população em situação de rua. Então, aquela famosa frase, não gostou, leva para casa? É o que a gente está fazendo exatamente agora, levando para sua casa essa discussão. Como tu vai lidar com isso? Aquele abraço, galera. Valeu, até o próximo vídeo.